Capricórnio, Virgem, Câncer. 3 signos. 3 mulheres que o mundo aplaude pela força, mas não enxerga a dor que elas escondem. Você sente isso também? Aquela sensação de estar sempre sustentando tudo e todos, mesmo quando dentro de você algo está desmoronando em silêncio. Aquela obrigação invisível de continuar sorrindo, continuar sendo o pilar da família, o apoio dos amigos, o porto seguro de quem vive se perdendo, enquanto ninguém percebe que você também está se afogando. Mulheres desses signos carregam um karma antigo, o de serem o alicerce. Mas quem é o alicerce delas, capricorniana? Você sempre foi chamada de forte, responsável, a que resolve, a que segura, a que não chora. Mas e o dia em que você quis apenas sentar e dizer hoje não dá? Quem respeitou isso, Quemte Yúvio, sem te julgar por fraqueza? Virginiana, você aprendeu a amar cuidando, você demonstra afeto sendo útil, se doando. Mas, às vezes, quem mais se doa é quem mais se esgota. Quantas vezes você dormiu pensando que ninguém te agradeceu? Quantas vezes sentiu que se você sumisse, o mundo só sentiria a falta da ajuda, e não da sua existência, canceriana? Você sente tudo com tanta intensidade que precisa parecer forte o tempo todo para não ser engolida pela própria sensibilidade. Você protege, acolhe e ama com o coração inteiro. Mas quem cuida das suas rachaduras? Quem vê as noites em que você chora no travesseiro pedindo a Deus força, só para continuar sendo o apoio de todo mundo no dia seguinte? Essa é a verdade. Que dói. Vocês carregam o mundo nas costas, mas escondem o cansaço até de Deus, porque foram ensinadas assim, a serem maduras demais desde cedo, a cuidarem de tudo, enquanto ninguém cuida delas, a acreditarem que precisam dar conta, sempre. Mas me responde com sinceridade, quando foi a última vez que alguém perguntou como você realmente está? Não como estão os seus projetos ou seus filhos, o seu trabalho, mas você, a sua alma, a sua o seu coração. Escreve nos comentários, desabafa, porque tem algo dentro de você que vem sendo calado há tempo demais, e talvez hoje, só hoje, você consiga respirar mais fundo, se tirar esse peso da alma. O mundo te vê como forte, mas Deus te vê cansada, e Ele não quer te usar como escudo de ninguém. Ele quer ser o seu descanso. Essa mensagem é para você, mulher de Capricórnio, Virgem ou Câncer, que aprendeu a sobreviver no modo silencioso. Fica comigo, porque a partir de agora, Deus vai começar a revelar por que você nunca conseguiu parar. E mais do que isso, vai começar a tirar de você tudo o que nunca foi seu para carregar. Tem mulheres que já acordam cansadas, não pelo sono, não por preguiça, mas porque a alma já amanhece em esforço. Mulheres que se levantam e já têm 10 responsabilidades esperando por elas antes mesmo de escovar os dentes. Elas não têm tempo para crise, nem para drama, não têm espaço para tristeza, nem para parar, porque o mundo simplesmente não deixa. E se você é de Capricórnio, Virgem ou Câncer, você sabe bem do que eu estou falando. Você foi a filha que amadureceu cedo demais, a que entendeu que não podia dar trabalho, a que percebeu que, se quisesse segurança, teria que construí-la com as próprias mãos. Você é aquela que organiza tudo, planeja tudo, resolve tudo, mesmo quando ninguém pede, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém agradece. Você aprendeu que o amor dos outros é frágil, que se você errar, decepcionar ou mostrar fraqueza, corre o risco de ser deixada de lado. Então você engole o choro, faz cara de forte e continua, mas por dentro tem uma menina cansada, uma menina que só queria por um instante não ser a responsável, não ser a racional, não ser a que segura a barra de todo mundo. Essa é a dor silenciosa que mora nas mulheres desses 3 signos capricorniana. Você carrega um mundo invisível nas costas. Você é aquela que toma decisões difíceis sozinha, que sustenta emocionalmente uma casa, uma família, um trabalho, mesmo quando ninguém te pergunta se você está bem. Você foi condicionada a crer que descanso é fraqueza, que perder o controle, e que mostrar cansaço é abrir uma brecha onde o mundo pode te desmontar. Mas até Deus parou no 7º dia, até o céu descansa. E você, virginiana, você se cobra a perfeição até no jeito de sofrer. Você reprime o caos dentro de você, para que ninguém se assuste, ninguém fuja, ninguém veja. Você sofre em silêncio, porque acha que é assim que se deve sofrer, com compostura, com equilíbrio. Mas por dentro,
Sua mente grita, seu coração pulsa forte, mas em segredo. Você tem dias em que sente vontade de desaparecer, não para acabar com a vida menos, mas para ver se alguém sentiria sua falta de verdade. Se alguém diria, volta, você faz falta, mas não pelos serviços, pela sua alma canceriana. Você cuida, até secar por dentro. Você dá mais do que tem, porque acha que amar é sacrificar-se até sumir. Volca, quem não te acolhe. Você insiste em vínculos que só existem porque você ainda está tentando salvá-los. E cada vez que alguém diz você é forte, você sorri por fora, mas por dentro, sente vontade de gritar, eu estou exausta, eu só queria ser fraca por um dia e ainda assim ser amada. Essa a dor de ser vista apenas como função, de ser lembrada apenas quando precisam, de ser reconhecida, não pela sua essência, mas pela sua utilidade. Quantas vezes você fingiu que estava bem para não preocupar ninguém? Quantas vezes você trabalhou, serviu, ajudou? Calm ou coracal. Quebrado, você já limpou a casa chorando, já atendeu o telefone sorrindo com a voz, enquanto os olhos estavam cheios d'água. Já se arrumou para sair, enquanto se perguntava se alguém nesse mundo realmente te conhecia de verdade. E o pior, você acostumou a ficar em segundo plano, acostumou a ser a que ajuda menos, mas não é ajudada, acostumou com o abandono disfarçado de você dar conta. E isso virou um ciclo. Quanto mais você demonstra que aguenta, mais as pessoas deixam tudo nas suas mãos. E quanto mais deixam nas suas mãos, mais você se esquece de cuidar de si mesma. E no meio desse ciclo, sua saúde emocional começou a gritar. Você tem sentido um cansaço que nem o sono resolve. Tem tido crises de ansiedade em silêncio. Tem sentido o coração apertado, como se algo estivesse sempre errado. Mesmo quando está tudo em ordem, você está esgotada. Mas ninguém percebe, porque você virou especialista em parecer forte. E sabe por quê? Porque você cresceu ouvindo que mulher forte é aquela que suporta, que o sofrimento é virtude, que se reclamar é ingratidão, que se parar é preguiça, que se chorar é drama. Mentiras, mentiras que te ensinaram para manter você no lugar de quem serve, mas nunca é servida, de quem sustenta, mas nunca é sustentada, do quem acolhe, mas raramente é acolhida. E agora, escuta isso com o coração aberto. Você não nasceu para ser máquina. Você não nasceu para ser um pilar que nunca racha. Você não nasceu para ser invencível, voca e humana. E Deus te fez sensível de propósito. Te fez forte sim, mas uma força que também chora. Uma força que também precisa de descanso, de cuidado, de colo. Você passou a vida acreditando que tinha que ser a base, que se você não estivesse firme, tudo ao redor ruiria. E talvez até hoje você carregue esse fardo como se fosse missão divina. Mas tem algo que ninguém te contou. EQ, agora o céu quer te revelar. Deus não te chamou para ser Atlas. Não é sua função sustentar o mundo inteiro nos ombros. O que você está chamando de força, talvez seja, na verdade, sobrevivência emocional. E o que os outros estão elogiando, como resiliência, pode ser só um coração com medo de parar e ninguém vir socorrer. Mas hoje, há uma mudança acontecendo no mundo espiritual. E ela começa quando você percebe que nem todo o peso que você carrega vem de Deus. Muitos fardos foram colocados em você pelas expectativas dos outros, pelas palavras que te ensinaram a ser útil, mas nunca vulnerável, pelos olhares que só te valorizaram quando você se anulava. E é exatamente isso que o céu está fazendo. Agora, revelando o que precisa ser devolvido. Porque sim, existem pesos que não são seus, obrigações que você assumiu porque ninguém mais faria, dores que você herdou e nunca questionou, funções que te colocaram e você aceitou só para continuar sendo amada. Mas existe um amor que não exige esforço, existe uma presença que não te mede pela produtividade, existe um Deus que te ama mesmo quando você não faz nada. E esse Deus, o mesmo que criou o descanso no 7º dia, menos está te chamando para um tempo novo, um tempo onde você aprende a dizer, isso não é meu, isso não é frieza, isso não é egoísmo, isso é cura capricorniana. Você sempre achou que precisava dar conta sozinha, mas Deus nunca te pediu isso. Você foi programada para buscar controle, planejamento, estabilidade, mas agora o céu está mexendo em tudo que te dá a sensação de segurança, porque quer te ensinar que a verdadeira firmeza não está em você controlar tudo, mas em confiar no que Ele está fazendo. Você pode soltar, você pode dizer não, você pode falhar,
e ainda assim será digna de amor. Deus não te ama porque você é forte, Ele te ama porque você é filha. Virginiana, você criou um padrão tão alto de perfeição que esqueceu que a graça de Deus opera nas falhas. Você sente culpa por descansar. Você sente medo de errar. Você se exige tanto que o Espírito Santo já chorou por ver o quanto você se esquece no processo de cuidar de tudo. Mas Ele está aqui agora, com uma voz mansa dizendo: filha, você não precisa merecer meu cuidado. Ele é seu por direito. Você não precisa consertar tudo, não precisa entender tudo, não precisa se antecipar a todos os problemas. Você só precisa confiar. Canceriana, você se apegou a pessoas que já foram embora emocionalmente há muito tempo, mas você ficou tentando salvar o que não depende só de você. Tentando manter vivos vínculos que já foram cortados do lado de lá. Ficou acreditando que amar é sinônimo de sofrer. Mas o Espírito está te libertando disso agora. Amar não é desaparecer. Amar não é se abandonar. Amar não é se perder. Em nome de alguém que nunca te procurou no fundo, você foi feita para ser fonte, mas também para ser regada. E aqui está o ponto central dessa revelação espiritual. Deus está tirando o fardo que os outros colocaram. A vida foi te empurrando para um lugar de carga, mas o céu te empurra agora para o lugar de leveza. Você foi ensinada a orar por força, mas agora é hora de orar por leveza. E tem um detalhe que muda tudo. Muitas mulheres desses signos passam a vida orando por força para continuar, mas nunca oram por permissão para parar. Só que Deus não quer mais que você continue. Ele quer que você descanse. Descanse da obrigação de resolver o que não é seu. Descanse da ansiedade de ter que manter tudo sob controle. Descanse da dor de fingir que não dói. Deus quer te ensinar a ser mulher de fé e não de fardo. Você sempre achou que fé era suportar, mas agora o céu está te ensinando que fé também é soltar. Soltar o controle. Soltar os papéis que você nunca escolheu. Soltar a ideia de que só sendo forte você é valiosa. Essa é a cura que está acontecendo. Agora, silenciosa, espiritual, mas absolutamente poderosa. E sabe o que acontece quando você começa a devolver ao céu o que nunca foi seu? Você sente o corpo mais leve. Você dorme melhor. Você sorri sem esforço. Você para de atrair relacionamentos baseados em troca e obrigação. Porque sua energia muda, sua alma se alinha, sua frequência emocional volta ao eixo. E você entende que não foi chamada para carregar o mundo, mas para caminhar com Deus. Ele não quer você como soldado que não sente, quer você como filha que descansa. Essa é a revelação mais bonita que o Espírito pode te dar hoje. Você não é amada pelo que faz. Você é amada pelo que é. E Ele quer te dar algo que você nunca teve em paz. Permissão. Permissão para não dar conta. Permissão para parar. Permissão para chorar sem pedir desculpa. Permissão para dizer: eu estou cansada. E now will me. Forçar a continuar. Isso não é desistir. É espiritual. E é sagrado. Porque quando você abre mão da obrigação de sustentar tudo, você abre espaço para o próprio Deus te sustentar. E Ele está fazendo isso agora, no secreto do teu espírito, nas entrelinhas do teu silêncio, na parte mais profunda do teu coração, aquela que nem você acessava mais. Deus está devolvendo sua humanidade. Deus está quebrando o padrão do esforço. Deus está arrancando as vozes que disseram que você só é boa se estiver servindo. E está dizendo outra coisa agora. Está dizendo com ternura: você é minha. Isso basta. Sente isso. Respira. Recebe isso. Porque o céu já começou. Uma libertação em você. E o primeiro passo foi esse. Fazer você perceber que aquele peso todo nunca foi seu. Então escuta com o coração inteiro agora. Você foi programada para ser forte. E por muito tempo acreditou que o seu valor vinha disso. Da sua força, da sua entrega, da sua capacidade de continuar mesmo quando tudo dizia para parar. Você foi ensinada a ser discreta na dor, prestativa no caos, útil na ausência de todos os outros. Você aprendeu que ser mulher era ser muralha. Mas hoje Deus está reescrevendo esse roteiro com as suas próprias mãos. E está te dizendo, com o amor que nenhuma palavra humana pode traduzir: filha, você não precisa carregar mais nada. Capricorniana, você não precisa mais vestir a armadura do controle. A rigidez que você construiu para sobreviver pode agora ser trocada pela confiança. Deus sabe o quanto você lutou. Sabe o quanto você segurou o que era seu e o que nunca deveria ter sido. Mas agora Ele está te convidando
a descansar nos ombros dele. Não porque você fracassou, mas porque ele te ama demais para te deixar continuar nesse ciclo de exaustão emocional disfarçada de responsabilidade. Virginiana, você não precisa mais consertar tudo. A perfeição que você tanto buscava era uma tentativa inconsciente de ser aceita, de ser amada sem causar trabalho, de ser reconhecida pelas soluções, porque nunca se sentiu suficiente apenas pela sua presença. Mas o Espírito Santo está te tocando agora com algo mais poderoso do que qualquer reconhecimento humano. A certeza de que você já é amada, mesmo imperfeita, mesmo confusa, mesmo falha e canceriana. Você não precisa mais se sacrificar para ser notada. Você não precisa mais se doar até sumir, achando que amor é dor. Você não precisa mais implorar emocionalmente por vínculos que só existem porque você os alimenta com o que te sobra. Deus quer te ensinar que amor também é reciprocidade e que cuidar de si é tão sagrado quanto cuidar dos outros. Você já percebeu que passou a vida inteira tentando não ser um peso para ninguém, tentando ser leve, eficiente, invisível nas próprias necessidades? E agora, tudo o que você precisa é fazer o oposto, reconhecer que você também precisa de colo, de pausa, de amparo. Você segurou o mundo por tanto tempo, mas talvez, lá no fundo, o que você sempre quis era só isso, que alguém dissesse: me dá sua dor, me dá sua carga. Agora, deixa eu cuidar de você. E esse alguém é Deus, não o Deus da obrigação, não o Deus do esforço, não o Deus que te cobra mais do que você pode dar, mas o Deus do descanso, o Deus que te criou com alma, não com engrenagens, o Deus que te desenhou para ser humana, não perfeita. Então, mulher que carrega o mundo nas costas,